Olá a todos, me chamo Eli Severiano, sou professor do curso técnico de rede em computadores do IFMA e estou dando a disciplina de segurança de rede. Hoje, basicamente, nós vamos ver um pouco sobre a introdução da segurança de rede, para a gente entender basicamente o que é a segurança de rede. Basicamente, falando em redes atualmente, as redes elas são alvos. Então as redes elas sempre estão sob ataque rotineiramente, uma vez que basicamente o acesso a todos os dados e as formas que as empresas também têm de compartilhar e receber dados são através das redes de computadores. Então, sendo assim, basicamente uma rápida pesquisa que você faz na internet, ela já pode ali retornar ali com muitas formas de ataque. A Kaspersky mantém ali a exibição interativa do mapa em tempo real de ameaças cibernéticas dos ataques de redes atuais. Então vocês podem entrar nesse Cyber Threat Real Time para você conseguir olhar para saber como as redes elas sofrem ataques. E ali você pode monitorar a vulnerabilidade basicamente de todas as redes, né, dos ataques, do que pode ocorrer. Os dados de ataque são enviados a partir de produtos de segurança de rede Kaspersky que são implantados ali basicamente no mundo inteiro. Hoje a Kaspersky ela já está bem difundida, né? Então você consegue perceber essa situação ali de vulnerabilidade devido aos produtos, né? As soluções de file, né? Que a Kaspersky oferece, entre outros. A situação atual, razões ali para você ter segurança de rede. As violações de segurança de rede podem interromper o comércio eletrônico, causar a perda de dados comerciais, ou seja, pode ocorrer ali sequestro de dados, roubo de dados, invasão de dados. Além disso, pode-se ameaçar a privacidade das pessoas e comprometer a integridade das informações. O site do Cisco Tails Intelligence Group fornece ali inteligência abrangente de segurança e ameaças. Então você pode acessar esse Cisco Tails, que você vai conseguir ver que na verdade se existe ali basicamente um monitoramento. Esse produto é responsável ali por investigar e mitigar vulnerabilidades potenciais em produtos da Cisco. Aqui basicamente você consegue enxergar, né, o tamanho do impacto, se é alto, baixo, médio, qual a localização, qual o update, qual versão, ó, tá vendo? Aqui, ó, ele tá falando do Cisco OS, né, que já vem embarcado tanto nos roteadores quanto no switch, que a gente utiliza lá para acessar a interface do CLI. Aí ele tá falando qual equipamento, né, e como tá ali o status em relação à ameaça dessas vulnerabilidades. Vetores de ataques de rede. Um vetor de ataque de rede é um caminho pelo qual um atacante ele pode obter acesso a um servidor, equipamento ou a rede. Os vetores de ataque de rede são originários de dentro ou de fora da rede corporativa. Por exemplo, os atacantes podem direcionar uma rede pela internet para interromper as operações de rede e criar um ataque, por exemplo, de negação de serviço. Ó, tá vendo? Então, os vetores de ataque eles vêm ali às vezes mesmo dentro da própria rede, e aí eles conseguem ali invadir, né, essa rede através desse caminho.
mesmo esse ataque podendo ali ocorrer, né, de forma mesmo interna, ó, tá vendo? Ameaça interna, ali eu tenho um host que está ali compromissado, e ou eu posso ter também um ataque externo, né, através da internet. Aqui tá vendo, tem um muro. Esse muro seria o file. E aí o que acontece? Esse vetor, por exemplo, de negação de serviço, ele provavelmente vai criar um mecanismo para burlar esse file, para dali chegar ali a esse host, né, para ser compromissado de alguma forma. Em relação à perda de dados, no caso de e-mail e redes sociais, aí existem na verdade vários vetores possíveis, né? Redes sociais e e-mail, ele basicamente inclui esses dois mecanismos, né, de acesso, tanto e-mail quanto rede social. Por exemplo, um e-mail ou uma mensagem interceptada, ela pode ser capturada e revelada ali informações confidenciais. Às vezes informações que na verdade deveriam ser só da própria pessoa ou da própria corporação. Dispositivos não criptografados, por isso é importante a criptografia. O laptop corporativo roubado normalmente contém dados organizacionais confidenciais, né? São informações da própria empresa. Se os dados não forem armazenados usando um algoritmo de criptografia, o ladrão poderá recuperar dados confidenciais valiosos. Então o ladrão ele poderá de alguma maneira fazer furto ali daquele determinado dado que está naquele dispositivo. Então se aquele dispositivo não possui nenhum tipo de senha ou uma senha muito fácil, né, para poder ter acesso ali, o indivíduo ele vai conseguir roubar todos os dados que está naquele equipamento. Se for algum dado que comprometa a empresa, isso traz um grande risco, né, para a empresa. Além disso, dispositivo de armazenamento em nuvem. Salvar ali os dados de nuvem, é lógico que tem muitos benefícios. Hoje, basicamente, você coloca tudo em nuvem, né? Os servidores, você cria os servidores em nuvem, os serviços em nuvem, né, que vão responder para esse servidor. Então, você consegue ter essa estrutura basicamente bem gerenciada, né, e controlada. E esses dados confidenciais que estão em nuvem, eles podem ser perdidos caso esse acesso à nuvem ele for comprometido ali devido às configurações de segurança. Então, é necessário ter um compromisso na hora de fazer a configuração dessa segurança. Mídia removível. Um risco que é um funcionário que possa realizar ali uma transferência não autorizada. Então, a partir do momento que você disponibiliza ali um meio USB para o funcionário trazer ou entregar informações, a qualquer momento ele pode ali, digamos assim, vender aqueles dados, né, ou fornecer aqueles dados a algum concorrente. E isso pode, é lógico, oferecer risco para a empresa. Cópia impressa. Os dados confidenciais devem ser descartados completamente. Geralmente você tem lá um destruidor, né, de dados físicos, né? Os dados confidenciais devem ser fragmentados quando não forem mais necessários. Caso contrário, um ladrão poderá recuperar relatórios descartados e obter ali informações valiosas. Então a gente percebe que nem tudo em relação associada à perda digital e os vetores, né, de ataque está ligado a tudo que é digital. A cópia impressa, por exemplo, ela já não é mais digital. Além disso, controle de acesso inadequado. Senhas são a primeira linha de defesa, ou senha fraca, que foram comprometidas, podem fornecer um agente de ameaças de acesso fácil ali aos dados corporativos, trazendo ausência de segurança para esse determinado acesso, e daí gerando um grande problema. Então, em relação à rede local, agora a gente vai falar de alguns fatores, né, que influenciam ali na segurança dessa rede local. Primeiro é o VPN. O VPN,
A Cisco tem o seu próprio serviço de VPN, né, que é o Cisco ISR. Ele protege os dados e movimentos que estão fluindo da CAN para o mundo exterior, estabelecendo redes privadas virtuais, ou seja, Virtual Private Networks. As VPNs elas garantem a confidencialidade e a integridade dos dados de fontes autenticadas, né? É criado um tunelamento aonde só se acessa a rede quem realmente tem direito ali à autenticação, né? Então, de uma rede externa se acessa a uma rede interna, porém um acesso limitado, né? Para não sofrer ali nenhum tipo de vulnerabilidade. E esse acesso, tanto de chegada e recebimento de pacote, é criptografado. Tem o file ASA. Um file ASA da Cisco executa a filtragem de pacote stateful para filtrar o tráfego de retorno da rede externa na rede do campus. Então esse file ele consegue entender quais são os pacotes que estão chegando e ali cria um filtro aonde, quando ele notar a existência de algum pacote que seja suspeito, ele vai criar um mecanismo ali de destruir aquele pacote para ele não chegar ali no destinatário. O IPS monitora ali continuamente o tráfego de rede, tanto de entrante tanto de saída, para atividade maliciosa. Ele registra ali informações sobre a atividade e tenta bloqueá-lo e relatar, como por exemplo ataque de negação de serviço, ataque distribuído de negação de serviço, né? Tanto DOS quanto DDoS. O switch de camada 3. Esse switch de camada 3, eles são de camada de distribuição, são fixados e fornecem conexões ali com tranco redundante. Então é criado, provavelmente vocês já devem ter visto em outra disciplina, né? É criado o trunk, né? Que a gente chama, né? Para dar segurança ao acesso daquela rede. Além de você ter a VLAN, você cria entroncamento para poder acessar aquela VLAN através desse switch, dando ali segurança. Vários recursos de segurança podem ser implementados, como ACL, espionagem de DHCP, inspeção dinâmica de ARP, proteção de origem IP. Então todos esses recursos eles fornecem ali um meio seguro para acesso ali a sua rede de forma segura. O switch de camada 2. Esse switch eles já são de camada de acesso, né, não de distribuição. Eles são protegidos ali e conectam portas voltadas para o usuário de rede. Então, vários recursos de segurança diferentes podem ser implementados, como segurança de porta, espionagem de DHCP, autenticação de usuário 802.ix. Então, são mecanismos que você tem como pensar ali a segurança, né, numa estrutura de rede, pensando mais na rede local. ESA ou WSA. Uma ferramenta de segurança do e-mail de Cisco, ESA, e uma ferramenta de segurança web, WSA, fornecem defesa avançada da ameaça, a visibilidade e o controle de aplicativo, relatórios e a mobilidade segura ali para fixar e controlar o tráfego desse e-mail da web. Então, você consegue ter tanto a segurança da parte do e-mail quanto a segurança também do tráfego da web usando essas soluções de ESA ou WSA. O servidor 3A, AA, que é o servidor Authentication e Account. Então é um servidor onde vai existir um mecanismo ali de segurança maior para conseguir fazer ali a sua autenticação, né? Como se fosse uma tripla, né? Verificação ali na autenticação. Os hosts, eles são os pontos finais ali, são protegidos com vários recursos, incluindo softwares de antivírus e anti-malware,
recursos de host de IPS e recursos de autenticação de 802.ix. Esses são os níveis, né, de segurança que é associado a cada tipo, a cada topologia de rede. Aí uma boa pergunta: quem está atacando nossa rede? Falando ali tanto de ameaça, vulnerabilidade e risco. Para entender a segurança de rede, é importante entender os termos ameaça, vulnerabilidade, superfície de ataque, exploração e risco. 4 maneiras ali comuns de gerenciar estão listadas aqui nesse slide. Por exemplo, a aceitação de risco. A aceitação de risco ocorre quando o custo das operações de gerenciamento de risco supera o custo do próprio risco, ou seja, o risco é aceito e nenhuma decisão é tomada. Isso é um grande problema. Se você aceita o risco, basicamente o risco ele vai se materializar, ou seja, ele vai acontecer. Se você não se previne, né, é como uma doença, né? Se você não cuida, né, daquela doença, você consequentemente vai ter problema com isso. Prevenção de risco. Isso significa evitar qualquer exposição ao risco, eliminando a atividade ou dispositivo que apresenta o risco. Ao eliminar uma atividade para evitar risco, todos os benefícios possíveis da atividade também são perdidos. Então, assim, a prevenção ela basicamente parte desse pressuposto. Você tem um cenário e aí você quer se prevenir naquela circunstância. Então, você tenta ali reduzir o máximo aquele risco antes dele acontecer. A redução do risco. Isso reduz a exposição ao risco ou reduz o impacto do risco, tomando medidas para diminuir o risco. É a estratégia de mitigação mais utilizada. Essa estratégia requer uma avaliação muito cuidadosa dos custos de perda, da estratégia de mitigação e dos benefícios obtidos com a operação ou a atividade que está em risco. Porque quando você pensa dessa maneira, o risco ele já está ali bem próximo de acontecer. Então eu reduzo, né, a exposição, né, ou aquele impacto daquele risco. A transferência do risco, que é o quarto. Alguns ou todos os riscos eles estão transferidos ali para terceiros dispostos, como por exemplo companhia de seguros, né, o caso de incêndio. Por exemplo, se eu tenho um CPD ali no ambiente físico, eu preciso ter um disaster recovery, preciso ter uma maneira ali de me proteger. Então é um meio ali de eu poder gerenciar, né, todo esse risco. Aí o hacker versus agente de ameaça. Como sabemos, o hacker é um termo comum utilizado aí para descrever um ator de ameaça. O termo hacker tem uma variedade de significados, geralmente da seguinte maneira: um programador inteligente capaz de desenvolver novos programas e codificar alterações em programas existentes, né? Então ele consegue fazer essa modificação. Um profissional de rede que usa habilidades sofisticadas de programação para garantir que as redes não sejam vulneráveis a ataque. Uma pessoa que tenta obter acesso não autorizado a dispositivos de internet. Um indivíduo que executa programas para impedir ou diminuir o acesso à rede para muitos usuários ou para corromper ou destruir em servidores. Você pode ver referências ali em chapéu branco, chapéu cinza e hackers de chapéu negro. Evolução dos atores de ameaça. Como o hacking começou na década ali de 60, né, com o telefone maldito ou phishing, evoluiu aí para incluir muitos tipos de atores, né, de ameaça. Então hoje existem vários tipos de hackers. Por exemplo, hacker inexperiente, né? Eles emergiram ali na década de 90, são adolescentes ou atores de ameaças inexperientes que executam um script, ferramentas e exploração existentes para causar dano, mas normalmente não tem fins lucrativos.
Corretores de vulnerabilidade. Os corretores de vulnerabilidade são hackers chapéu cinza que tentam descobrir ali explosões e relata ali aos fornecedores, às vezes para prêmios ou recompensa. Muitas das vezes hoje já tem um hackathon, né, que o pessoal chama. Geralmente a empresa ela vai lançar um sistema, aí ela quer explorar a vulnerabilidade possível ali naquele sistema, e aí contrata esse, digamos assim, hacker ético, né? E aí ele vai checar para ver se dentro daquele sistema tem alguma brecha para vulnerabilidade. Os cybercriminals. O criminoso cibernético é um termo utilizado para hackers black hat, que são autônomos ou trabalham ali para grandes organizações do crime cibernético, como se fossem companhias ali organizadas, né, no quesito ali de cibersegurança. Patrocinado pelo Estado. Os hackers patrocinados pelo Estado são autores de ameaça que roubam segredos do governo, coletam informações e sabotam redes de governo estrangeiros, né, como um grupo de terroristas e também algumas corporações, né, para poder explorar o que está acontecendo ali dentro de um determinado cenário. Aí o cybercriminals, né, ele atua nesse sentido. Aí, para você saber, né, quem está atacando aquela rede, as organizações elas devem agir para manter seus ativos, usuários e clientes. Eles devem desenvolver e praticar tarefas de segurança cibernética, incluindo o seguinte: usar um fornecedor de TI confiável, onde além daquele contrato que você vai firmar com ele, ele te dê algum tipo de garantia naquele serviço, manter o software de segurança atualizado, realizar testes regulares de penetração. Então provavelmente ele vai trabalhar muito com pen test, né, para poder checar como é que está a vulnerabilidade naquela rede, backup para nuvem e também num disco, né, para poder ter ali o backup, talvez em fita, né, outro tipo de equipamento, alterar periodicamente a senha do Wi-Fi para daí reduzir o risco a vulnerabilidade no acesso da rede sem fio, manter a política de segurança sempre atualizada, né, tanto de forma formal, né, através da PSI, né, a política de segurança da informação, mas também ter no gerenciamento de rede uma política bem estruturada, aplicar senhas fortes e usar a autenticação de 2 fatores. Então são meios, né, para você conseguir diminuir isso. Há indicadores de ameaças cibernéticas. Muitos dos ataques de rede eles podem ser evitados compartilhando informações ali sobre indicadores de compromisso, ou IOC. Cada ataque tem atributos únicos e identificáveis. Indicadores de compromisso são a evidência que um ataque ocorreu. Então, esses IOC eles vão identificar os arquivos de malware, os endereços de IP de servidores usados em ataques, então você vai conseguir monitorar isso em tempo real, o nome dos arquivos, as mudanças de características também. E aí tem outro indicador, que é o indicador de ataque, ou IOA. Concentre-se mais sobre a motivação por trás do ataque e os meios potenciais por quais os atores de ameaças têm ou se comprometerão as vulnerabilidades para obter acesso aos ativos. Os IOAs estão preocupadas ali com as estratégias utilizadas pelo atacante. Então está pensando ali mais de como vai se dar o ataque e não tanto em se defender, né? Se defender na verdade depois do ataque. Compartilhamento de ameaças e criação de conscientização de cibersegurança. A Agência de Infraestrutura, né, dos Estados Unidos de Segurança, CISA, usa um sistema chamado Autonomous Indicator Sharing, o AIS, ou AIS. Permite o compartilhamento de indicadores de ataque entre o governo dos Estados Unidos e o setor privado, né, através de uma cooperação. A CISA promove ali essa aliança, né, a NCSA promove a segurança ali
nacional, né? A União Europeia também possui, né? Lá é ENISA, e da mesma forma. E assim queria agradecer a todos por mais uma aula e até a próxima.